Caríssimos irmãos e irmãs, neste tempo da Páscoa, voltamos ao contacto com a experiência originária dos apóstolos e discípulos de Jesus, o fundamento da sua e da nossa fé cristã. Acreditamos, com base no relato das testemunhas oculares que narraram o que viram e ouviram e que tocou de forma inesquecível, absolutamente inesquecível, os seus corações. Os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e que só foi possível porque Jesus estava vivo e os surpreendera no meio das suas profundas desilusões. O acontecimento primeiro a originar a nossa fé cristã é a pessoa de Jesus, o Cristo Pascal, que morre e ressuscita, cumprindo as Escrituras e os desígnios do Pai. A sua peregrinação pelos caminhos dos discípulos dá-lhes a possibilidade de o encontrarem e de o reconhecerem, restaurando desse modo a alegria da sua presença e fazendo renascer uma esperança profundamente abalada. O Evangelho segundo São Lucas refere que os discípulos de Emaús contaram como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Esses discípulos mostram desse modo o lugar e a importância que teve para eles e que tem para nós aquele gesto de Jesus que os remete para a última ceia e nos encaminha para a Eucaristia, o memorial da Páscoa de Jesus. De facto, de entre os diferentes modos de presença de Jesus no meio de nós, sobressai o sacramento da Eucaristia, presença real de Jesus a repartir-se por nós e a alimentar a sua Igreja. Neste dia, terceiro domingo do tempo da Páscoa, como fazemos anualmente e há já algumas décadas, a Igreja Diocesana de Coimbra chama e envia cristãos leigos, homens e mulheres, nomeando-os para serviços e ministérios em ordem à edificação do corpo de Cristo. Ao aceitarmos este chamamento, renovamos o nosso compromisso pessoal de serviço a Cristo. Ao partirmos como enviados, tornamo-nos colaboradores do mesmo Cristo vivo dentro das nossas comunidades. Nos serviços e ministérios que assumimos, unimos-nos a Jesus Cristo e partilhamos com Ele, na Igreja, o pão que a alimenta. Como aconteceu com os discípulos, chamados e enviados em missão, também nós nos centramos na Eucaristia, que é para nós não somente a escola da obediência à vontade do Pai, à semelhança de Jesus, mas é também a presença viva de amor que nos leva a servir os irmãos por meio da entrega da nossa própria vida. Só como homens e mulheres eucarísticos temos a possibilidade de realizar a nossa missão cristã, pois para sermos testemunhas de todas as coisas que vimos e ouvimos, para sermos testemunhas de Jesus que se oferece à morte e ressuscita pelo poder de Deus, temos de estar com Ele, temos de caminhar com Ele, temos de nos oferecer ao Pai com Ele e temos ainda de o reconhecer ao partir do pão. A nossa missão consiste em contar com palavras e com gestos específicos de serviço aos irmãos, a experiência da fé que diariamente fazemos. Contar a nossa própria experiência de fé. Se as palavras são necessárias, não há, como sabemos, linguagem mais sincera e convincente do que a do serviço sacrificado e carregado de amor da nossa própria pessoa para com os irmãos e, concretamente, dentro da comunidade cristã. Irmãos e irmãs, Cristo quis contar com os seus discípulos como testemunhas da sua ressurreição e quer contar conosco
como cooperadores na edificação da sua Igreja. A partir do batismo recebemos a vocação de viver em comunhão, participação e missão, como nos recorda o Sínodo sobre sinodalidade, convocado pelo Papa Francisco e que continua a decorrer em toda a Igreja. Um dos aspectos centrais em discernimento é, com certeza, o do significado da Igreja ministerial. Uma Igreja, toda ela, ministerial. Pouco a pouco, com a nossa disponibilidade pessoal e tendo em conta os dons e carismas que nos foram concedidos pelo Espírito Santo, a nossa Diocese tem dado provas de caminhar por esta via. Trata-se agora de darmos um novo impulso ao modo de sermos Igreja diocesana, mais rica de serviços e ministérios, ou seja, mais rica de homens e mulheres que assumem ser cooperadores na sua própria edificação. Precisamos de mais vocações de ministros ordenados, sacerdotes e diáconos. E precisamos de mais vocações de ministros leigos. Uns e outros, alicerçados na comum vocação nascida do batismo, de acordo com o dom particular que recebemos, havemos de pôr a nossa vida ao serviço deste povo santo de Deus, que vive, que celebra, que anuncia, que testemunha e que edifica a mesma obra de Deus, unida em comunhão e cada vez mais santa. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, vamos desde já trabalhar para que o próximo ano pastoral seja marcado por um forte incentivo ao crescimento dos ministérios eclesiais na nossa Diocese. As comunidades cristãs, nomeadamente as unidades pastorais, são chamadas a convidar homens e mulheres para o ministério dos leitores, dos acólitos, dos catequistas. Aqueles que vierem a ser instituídos no ministério dos leitores recebem a missão de formar e acompanhar no conhecimento, leitura e meditação da Sagrada Escritura como palavra de Deus revelada aos homens. Aqueles que vierem a ser instituídos no ministério dos acólitos assumem o encargo de formar e de acompanhar os que servem ao altar no culto divino. E aqueles que forem instituídos no ministério dos catequistas haverão de ocupar-se com o anúncio da Boa Nova em ações de evangelização e catequese de crianças, jovens e adultos, assim como na coordenação das catequeses paroquiais ou das unidades pastorais e na promoção da formação das comunidades em ordem a este mandato do Senhor: ide e anunciai a Boa Nova. A nossa Igreja diocesana sente também a urgência de mais ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, sobretudo em ordem à visita aos doentes e aos idosos que estão nos lares ou que estão nas suas casas e que precisam dessa presença do Senhor no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Precisa ainda de mais coordenadores das celebrações dominicais nas comunidades onde não é possível haver Eucaristia por falta de sacerdotes. Precisamos de mais diáconos permanentes, especialmente como dinamizadores da caridade cristã, como é próprio da sua vocação e ministério, mas diáconos permanentes que são também primeiros cooperadores da ordem dos bispos e dos presbíteros. Não podemos ainda esquecer, irmãos e irmãs, a urgência de homens e mulheres que assumam como verdadeira vocação e missão a transformação evangélica das realidades humanas, sociais, culturais, por meio do testemunho e por meio da sua ação no mundo. Mesmo quem não pode colaborar ativamente no interior da comunidade cristã por falta de disponibilidade ou pura e simplesmente por não ter esse dom, todo esse está incluído na missão de Jesus e realiza, no meio das realidades temporais, a sua vocação de testemunhar o Senhor Jesus Cristo.
A Escola de Teologia e Ministérios, juntamente com os secretariados e serviços da nossa Diocese, estão disponíveis para continuar a propor programas formativos em todas estas áreas e para nos ajudarem a percorrer estes caminhos da Igreja, enriquecida pelos ministérios e serviços: Igreja, comunhão, participação e missão. Convido toda a Diocese e, sobretudo, todos vós aqui presentes e muitos outros que foram chamados a um serviço ou a um ministério dentro da nossa Igreja Diocesana, a rezarem para que o Senhor nos conceda as vocações ao presbiterado e ao diaconado, para que o Senhor nos enriqueça com as vocações dos leigos, homens e mulheres, disponíveis para servir, de acordo com o dom recebido e o discernimento verdadeiramente evangélico e iluminado pelo Espírito Santo. A nossa Igreja Diocesana quer ser mais viva e será mais viva e mais santa com a corresponsabilidade, participação e missão que estamos disponíveis para assumir, todos nós, em atitude de gratidão ao Senhor que caminha conosco e sempre se nos dá a conhecer, se nos revela ao partir do pão. Com Maria, seguimos juntos, o caminho continua. O nosso lema pastoral para este ano. Rogai por isso, Santa Mãe de Deus, a quem confiamos, mais uma vez, esta porção do povo de Deus, que é a nossa Diocese de Coimbra.